Chegamos ao quarto episódio de Pacificador temporada 2, intitulado Que Mais Porta Dizer? Praticamente a metade da temporada. Acho que a essa altura já dá pra sacar mais ou menos como é que vai ser o andamento dos próximos episódios, mas quanto à participação especial que o James Gunn prometeu, as possibilidades ainda são inúmeras. Inclusive, eu acho que pode ter mais de uma participação especial. Entre os principais acontecimentos desse episódio estão os personagens tomando decisões difíceis, escolhendo lados. O Economos escolheu a quem ele é leal, né? Escolheu colocar a amizade acima de um emprego. Já sobre a Harcourt, não dá pra dizer o mesmo. O caso dela é um pouquinho mais complicado, né? E antes de comentar mais sobre isso, deixa logo aí o seu like para ajudar o YouTube a impulsionar esse vídeo para o máximo de gente possível. Se inscreve no canal para a gente alcançar a meta de 600 inscritos e quando for se inscrever, ativa o sininho da notificação para ficar por dentro aqui dos vídeos da Távola do Cinema. Eu tô mandando os vídeos de Pacificador toda sexta-feira, então para não perder, ativa o sininho da notificação, beleza? Dito isso, continuamos com a análise. Acredito que quando o Rick Flag Sr. foi até a casa da Harcourt oferecer uma segunda chance, duas coisas pesaram muito na decisão dela. Primeiro foi o desespero de nunca mais arrumar um emprego. Segundo foi a vingança pelo Rick Jr. Como eu disse no vídeo passado, ela ainda deve guardar rancor pelo que o Pacificador fez. Por mais que ela saiba que ele só estava seguindo ordens da Waller, o que o Rick Flag Sr. diz não deixa de ser verdade, né? Outras pessoas já receberam ordens absurdas dela e se rebelaram. Ele até chega a citar o caso do Pocolistão, né, que aconteceu na série Comando das Criaturas. E no caso do Pacificador, ele realmente acreditava no que estava fazendo quando matou o Rick Flag. Hoje ele se arrepende, mas eu sei que a Harcourt nunca conseguiu perdoar ele no coração dela. Talvez esse perdão aconteça justamente quando eles se encontrarem. O Chris quer conversar com ela antes de decidir de uma vez se ele vai embora para outra dimensão ou não. O que quer que ele diga nessa conversa, aposto que vai convencer ela de que ele realmente mudou e merece ser perdoado. E pelo que vimos na prévia do próximo episódio, ele vai ser capturado de qualquer jeito. Vai rolar uma fuga, mas já vimos que ele vai conseguir escapar de novo depois de ser capturado pelo Rick Flag Sr. E aí deve fugir para outra dimensão. Aposto que essa fuga vai ter o apoio dela. No próximo episódio ela deve tomar essa decisão de ficar do lado dele. E quanto ao Chris, ele está praticamente decidido a ir embora, né? Ele deve acreditar que esse mundo não tem mais nada a oferecer para ele. Essa última conversa que ele quer ter com a Emília deve ser para confirmar se vale a pena ou não continuar insistindo nessa vida que parece só ter fracassos guardados para ele. É uma coisa até bem profunda isso, né? Se você pudesse ir para uma dimensão completamente perfeita, você iria, mesmo que isso significasse dar adeus para as pessoas que te amam? Porque o Pacificador ele não tem tantos amigos, mas os que ele tem são verdadeiros. E como eu disse em vídeos passados, muito provavelmente essa tal dimensão perfeita não é tão perfeita como parece. Uma coisa que as pessoas notaram é que na dimensão paralela não tem nenhuma pessoa negra. Assim, eu não prestei atenção, mas estão dizendo é porque devem ter conferido, né? E não ter um único figurante negro, cara, não pode ser por acaso, né? Essa deve ser uma dimensão em que o racismo se tornou normal e todas as pessoas não brancas foram exterminadas. Acho que se a Adebayo for para lá é capaz de descobrirem isso, ou o Chris pode acabar notando antes disso, né? E uma coisa que eu prevejo que pode acontecer é que nesse interrogatório que vai acontecer no próximo episódio, Rick Flag Sr. pode descobrir que o filho dele está vivo em outra dimensão. Acho que Sr. e Júnior podem se unir para acabar com o Pacificador, porque já deu para ver no episódio passado que o Rick Flag daquela dimensão não vai com a cara dele. E é quase certo que o Sr. não vai desistir de ir atrás do Pacificador só porque ele foi para outra dimensão. É aí que eu acho que ele pode acionar o Comando das Criaturas para ajudar a pegar o Pacificador, ou quem sabe até mesmo um esquadrão suicida improvisado, né? Porque eu duvido muito que a Força Tarefa X tenha sido abolida permanentemente. Alguma hora eles vão voltar ali de uma forma mais secreta ainda. E outra coisa, se o Pacificador atravessar aquela porta para ir embora de vez, para sempre, como mostrou na prévia, né? Não seria muito inteligente deixar o dispositivo lá, né? Acho que ele vai levar justamente para não poderem ir atrás dele. Nesse caso, o Rick Flag vai precisar de um especialista para abrir outro portal. E quem é um especialista em portais extradimensionais nesse universo? Pois é, Lex Luthor pode dar o ar da sua graça nos últimos episódios da temporada. E para o próximo episódio, eu tenho uma previsão bem pessimista. Sabe a cena mostrada na prévia, em que o Chris e o Wiggly parecem prestes a atravessar a porta? Eu temo que essa seja a última cena do Wiggly vivo.
Porque, cara, aquele maluco não tá pra brincadeira. Até feitiço de rastrear a águia, esse infeliz sabe usar, então melhor não subestimar ele. Ele vai atrás do Wiggly, o que quer que isso custe. E minha nota para esse episódio é 7,5. Eu daria uma nota melhor porque esse episódio até que foi bom, mas pra mim o que mata é esse humor sem graça. Eu tô aqui todo santo vídeo reclamando dessa bosta desse humor do James Gunn, mas é porque é muito ruim. Gente, no começo do episódio, logo depois da abertura, foi uma bendita cena de uns 3 ou 4 minutos deles conversando abobrinha, parecia um bando de criança discutindo. Uma cena inútil que não serviu pra porcaria nenhuma. Se fosse pelo menos engraçado, a gente serviria pra alguma coisa, né? Pelo menos pra fazer a gente rir, mas eu acho tão forçado e tão idiota que pra mim essas coisas acabam estragando um pouco o episódio. Sinceramente, pra mim estraga. E deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio, o que você acha que vai acontecer nos próximos, quais são as suas teorias para os próximos episódios da temporada. Coloca tudo aí nos comentários que eu quero saber. E tchau, um beijo, até a próxima.